É possível emagrecer sem usar remédios para emagrecer? Essa é uma dúvida frequente que aparece no consultório. É frequente as pessoas quererem tentar emagrecer sem utilizar nenhuma medicação. E é interessante realmente que a gente consiga isso. Nem sempre é possível, nem sempre as pessoas conseguem um bom resultado, mas é possível. Eu vou abordar com vocês 10 pontos que a gente tem que levar em consideração para que tenha-se um sucesso nessa questão. Não quer dizer que você não cumprindo esses 10 pontos, você não vai conseguir, mas eles vão influenciar bastante no seu resultado final. O primeiro ponto é se você está realmente no maior peso da sua vida. O que acontece? Quando a gente está com um peso mais alto, né, da nossa vida, é mais fácil a gente conseguir emagrecer, porque o nosso corpo não tem uma memória metabólica de um peso maior do passado, né? Então você consegue, quando você começa a fazer uma mudança no seu comportamento, ter um resultado melhor. O seu corpo não está em defesa, ele não está em economia de energia, tentando aumentar o seu apetite. Então você começa tendo um resultado bom. É claro que conforme você vai perdendo peso, isso vai ficando mais lento, mas você consegue normalmente mais facilmente atingir o seu objetivo nessa situação. O segundo ponto seria justamente se você já teve mais peso do que você está nesse momento. É frequente as pessoas virem falando: nossa, eu não estou conseguindo emagrecer, está muito difícil. Aí eu vou questionar e ela já teve 10 quilos a mais antes, ela já fez um processo de emagrecimento no passado, mas agora ela estacionou nesse peso, às vezes já faz tempo que ela está com esse peso atual ou não. E aí ela quer tentar perder mais peso, porque realmente ela está com sobrepeso, com obesidade, por exemplo. O que acontece? Nesse caso, realmente é bem mais difícil você ter um resultado aí sem medicamento. Não é que é impossível, mas você vai ter uma resistência do seu organismo, porque ele tem uma memória metabólica de um peso maior. E assim, além disso, você tem, então, quer dizer, você tem mais fome do que deveria, porque o seu corpo tenta recuperar aquele peso que ele já perdeu no passado, mais dificuldade para controlar a quantidade de comida, parece que o cérebro fica mais estimulado para se comer mais, menos autocontrole, e também o metabolismo fica um pouco mais lento conforme a gente vai perdendo peso. E aí o que acontece é que você vai ter um resultado mais lento do que outra pessoa que, como eu disse no primeiro item, que nunca teve mais peso do que ela está naquele momento. Você vai ter um resultado mais lento, é mais difícil. Então, às vezes, muitas pessoas acabam buscando medicamento nesse caso. Mas você pode sim tentar, entendendo que esse processo vai ser mais demorado. Terceiro ponto. O terceiro ponto é se você consegue fazer exercícios físicos regularmente, né? Assiduamente, constantemente, persistentemente. Então não adianta fazer só por um período e parar. As pessoas que conseguem emagrecer e manter-se mais magros sem usar medicamentos, elas fazem bastante exercício físico. Elas fazem, inclusive, de preferência, um fortalecimento muscular associado a exercícios aeróbicos. Quanto mais constante esse exercício for, uma quantidade adequada, uma intensidade adequada, quando você, de acordo, claro, com a limitação de cada um, mas tentando fazer o melhor possível, é mais fácil que você consiga um bom resultado, porque o exercício vai te ajudar a preservar a massa muscular, que é tão necessária para que o metabolismo não caia tanto conforme a gente vai emagrecendo, que já existe esse fator que acontece. E também te ajuda a gastar mais energia, que é necessário para que a gente consiga aí um déficit calórico melhor. E ajuda também na parte psíquica, na parte do controle daquela fome do prazer, a fome hedônica, porque ajuda a liberar substâncias benéficas para o nosso cérebro, reduzir a inflamação. Isso vai te ajudar no contínuo processo do emagrecimento, que realmente é um processo demorado muitas vezes. E assim você consegue também manter o peso quando você vai perdendo, né? Porque é mais difícil mesmo manter conforme a gente está mais magro. E o exercício é um dos fatores que ajudam nisso. O quarto ponto é se você realmente consegue seguir uma alimentação saudável. É fato que para a gente conseguir emagrecer, a gente vai precisar fazer um déficit calórico. Quer dizer isso? Comer menos calorias, menos energia do que a gente está gastando. E para isso a gente tem que estar fazendo uma alimentação saudável e balanceada se a gente quiser conseguir isso sem medicamentos e realmente conseguir um resultado mais consistente. Essa dieta geralmente vai ter que ter uma quantidade adequada de proteínas para manter a massa muscular e a saciedade, e bastante fibras, preferir os carboidratos ricos em fibras do que os carboidratos sem fibras, para que haja mais saciedade, ajude a não ter picos de glicose, melhora a parte cerebral, não dá tantos estímulos, a gente consegue controlar melhor isso.
Então a dieta tem que ser adequada, em volume também, então é importante que tenha bastante vegetais de baixa caloria para ajudar a gente não ter a ilusão do volume, né? Que a gente acha que está comendo pouco, mas tem muita caloria. Quando a gente come bastante vegetais, ajuda bastante nisso. É mais fácil a gente conseguir um resultado se a gente tem esses hábitos mais saudáveis. Quinto ponto. Se você consegue reduzir a quantidade de álcool, né, de bebidas alcoólicas no seu dia a dia. A gente sabe que as bebidas alcoólicas, elas atrapalham bastante o nosso metabolismo. Nas mulheres é ainda mais difícil que nos homens, porque a gente tem uma metabolização do álcool mais lenta, a gente tem mais dificuldade para metabolizar. Então, quando a gente consome com uma certa frequência bebidas alcoólicas, normalmente o nosso processo de emagrecimento fica mais lento, mais difícil de ocorrer, porque o álcool, ele é calórico, então as bebidas alcoólicas às vezes são calóricas também, porque às vezes adicionam-se açúcar, às vezes é acompanhado de petiscos, então existe uma dificuldade de se controlar as calorias, e ele também vai fazer com que o seu metabolismo fique mais lento nos próximos dias depois que você tomou a bebida, você vai ter uma retenção de líquido, você vai ter mais dificuldade para conseguir fazer os exercícios, menor rendimento muscular, então ele vai dificultar bastante esse processo. Então, quando a gente bebe toda semana, por exemplo, todo final de semana, às vezes a pessoa acha, mas eu só bebo de final de semana. Mas pode ser que, como é todo final de semana, você acaba tendo uma dificuldade aí de conseguir o resultado esperado. O sexto ponto é se você não consome substâncias lícitas ou ilícitas que atrapalham, porque é o que podem desregular o seu apetite, aumentar o seu apetite. Por exemplo, o consumo de maconha pode aumentar o apetite. Então, quando a pessoa faz uso de substâncias como essa, vai ser difícil ela conseguir um bom resultado. Assim como quando faz uso de medicamentos que aumentam o apetite, que às vezes eles são realmente prescritos por outro profissional, por um médico de outra especialidade, por exemplo, e você às vezes precisa realmente utilizar. Então, se realmente não tiver como suspender esse remédio, que ele é importante para você, é interessante avaliar por que está acontecendo a dificuldade. E às vezes, nesse caso, pode ser útil o uso de medicamentos para a perda de peso, quando são possíveis, são compatíveis, porque realmente vai ser mais difícil, porque você tem esse fator aí de aumento de apetite que não é relacionado só ao seu comportamento, à sua genética. O sétimo ponto é se a sua saúde psíquica está boa. A gente sabe que o nosso psicológico influencia muito no nosso comportamento, inclusive no nosso comportamento alimentar. Então, quando a gente tem problemas no trabalho, problemas familiares, problemas de relacionamento, quando a gente está com um transtorno de ansiedade, de depressão, quando a gente está com alguma outra alteração psíquica, isso pode afetar a nossa quantidade de comida que a gente vai comer, se a gente vai conseguir aderir ou não a uma alimentação saudável, se a gente vai fazer exercício. Então, vai dificultar o processo se isso não estiver bem equilibrado. Nesse caso, se você está passando por uma situação assim, é interessante pedir ajuda para outros profissionais, né? Fazer uma psicoterapia, né? Uma terapia, às vezes passar no psiquiatra, fazer um acompanhamento psiquiátrico também, tratar esses problemas que você está, para que você consiga um melhor resultado no processo de emagrecimento. O oitavo ponto seria uma mentalidade adequada, porque além de você estar com o seu psico adequado, você tem que estar com uma motivação adequada para a perda de peso. Você entender exatamente quais são os motivos que você está querendo emagrecer. Você tem que entender que uma alimentação saudável, comer saudável, ele não é algo danoso, não é algo ruim, é algo benéfico para a sua saúde, então é algo inteligente. Quando a gente consegue encarar dessa forma, a gente consegue manter uma constância melhor do resultado. O nono ponto é o manejo adequado das exceções, porque é evidente que vão ocorrer exceções na nossa alimentação saudável, que a gente vai ter eventos sociais, que a gente vai ter festinhas, que a gente vai ter férias, fim de semana, feriados, infinitas datas comemorativas, e a gente vai ter que aprender a manejar bem essas situações, conseguir equilibrar a quantidade de alimento que a gente vai consumir diferente da nossa dieta saudável, para que isso não atrapalhe o resultado final. Eu fiz até um vídeo sobre isso recentemente, sobre manejo das exceções. Dê uma olhada no meu histórico que vocês vão encontrar e vai ajudar bastante nisso. E o 10º e último ponto é ter paciência, porque esse processo pode ser demorado, ainda mais quando a gente está falando de uma dieta mais equilibrada, sem uso de medicamentos, a gente sabe que isso pode demorar para acontecer. Então, se você conseguir persistir nessa mudança de comportamento, você vai ter um resultado, mas às vezes pode ser que demore meses e até anos para você conseguir o resultado esperado. É mais ainda lento, geralmente, em mulheres do que em homens, em mulheres na menopausa do que quem não está na menopausa, em pessoas que têm comorbidades, como por exemplo o diabetes e outras comorbidades, várias comorbidades podem afetar a nossa velocidade de perda de peso, então a gente tem que ter mais paciência nesses casos também. Persistir, insistir e fazer e ser constante. E quando a gente vê que realmente o resultado está muito lento, estagnou, se você quiser
vai procurar ajuda com um endocrinologista, por exemplo, para você conseguir avaliar se é necessário o uso de medicamentos. E pode ser que seja útil, sim, usar medicamentos em alguns casos. E mesmo quando você não for usar medicamentos, se você quiser acompanhar com o médico, é interessante, até para ver se a sua saúde está em dia, se existe alguma outra coisa alterada que está influenciando nesse processo, para que a gente consiga ter aí um resultado adequado e esperado para vocês. Espero que esse vídeo seja útil. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo.